Fala galera, tudo massa? Estamos aqui em mais um episódio do Diversidade e hoje eu trouxe uma entrevistada. Ela é escritora, S. Santos, ela é de Carpina e vem contar um pouco da história dela, tanto como escritora, como um pouco da história da vida dela, porque essas coisas sempre se entrelaçam. E S. Santos, é, começa contando pra nós como tudo começou, desde que idade tu começa a se escrever, de onde veio essas inspirações para fazer escrituras. Gente, tem dois livros que ela trouxe aqui, ó, que ela já publicou. Pesquisem, procurem saber mais, mas ela vai falar um pouco sobre esses livros hoje, falar onde é que está disponível para comprar também. E é isso. Vamos lá? Então, eu comecei a escrever quando eu era criança, né? Lá, acho que na fase da pré-adolescência. Eu já escrevi um pouquinho assim, mais rabiscando em casa e deixava pra lá. Aí quando foi no ensino médio, sempre tinha alguma coisa, tipo, premiação para melhor poesia. Eu sempre gostava de participar na escola. A partir daí, eu já escrevia num caderno específico e guardava, né? Aí, com o tempo, eu fui pensando, poxa, e se um dia acontecer de formar um livro, né? Quem sabe? Mas eu nunca cheguei a pesquisar, né, nessa época, como seria para chegar num livro. Então, eu só juntava o que eu escrevia e mantinha guardado. Aí, lá para 2016, 2017, eu comecei a escrever na plataforma do Wattpad, que é leitura e publicação gratuita, né? Você tá lá compartilhando o que você escreve de graça, você não ganha nada com isso, mas em compensação você ganha um feedback, né? Um feedback das pessoas que estão lendo, para saber se está lhe valendo a pena, se a ideia é legal ou não. Aí eu fiquei bastante tempo nessa plataforma, né, entre idas e vindas, em pensar em deixar para lá ou continuar. Em 2020 eu pensei assim, poxa, eu vou pegar isso aqui que eu tenho, que na época eu já tinha esse livro Bagunça Poética pronto no Wattpad completo. E eu pensei, poxa, eu tô querendo publicar esse livro. Eu quero que chegue, eu quero sentir ele na minha mão, eu quero mostrar para outras pessoas, né, que não têm esse interesse em livro digital, mas em livro físico. Aí com o tempo eu fui, vou organizar. Aí nessa organização eu fui pesquisando como seria para deixar ele montado, né? E tinha a diagramação, a capa que deveria ser feita de tal tamanho, onde publicar, onde deixar disponível, né? Quais eram as melhores oportunidades ali para uma pessoa que está publicando sozinha. Eu não busquei assim de primeira uma editora. Pra dizer que eu não pesquisei, eu acho que eu ainda mandei para uma, mas levei um não. Mas isso acontece, né? Eh, Aí daí publiquei esse, em 2021, no Bagunça Poética, foi realmente publicado em 2021, em fevereiro. Daí muitos amigos meus, amigas, professores também, que na época eu estava fazendo faculdade de pedagogia, eles toparam a ideia e, vamos conhecer o livro dela e tal. Eh, o, o coordenador da faculdade, ele me cedeu um espaço, disse que se eu quisesse ir lá e tal, a gente acabou marcando, né, de fazer uma reunião, né, com alguns alunos e falar sobre literatura. E nesse meio, eu também falar do meu livro que eu tinha acabado de publicar. E, a partir daí eu fui pensando: "Poxa, não tem como eu parar de escrever agora". Aí eu fui rabiscando mais, né, cheguei a fazer a tentativa de um livro meio que parecido com a temática do Bagunça Poética, que ele é mais, assim, diverso, né, várias poesias de vários temas, não só poesias, mas também pensamentos, né, e trechos, né, trechos poéticos. Daí eu peguei e vi que o meu foco estava indo para outro lugar. Aí eu falei: "Não, eu vou dar uma pausa nesse daqui para pensar direito o que é que eu tô querendo escrever". E aí nesse meio caminho de 2021, né, depois de ter publicado Bagunça Poética, enquanto eu ainda estava lá vendendo ele, eu comecei a ter a ideia de escrever o Entre Palavras, que é o segundo livro,
Eh, esse daqui eu já puxo para uma história fixa, né, eu costumo chamar de história poética, porque eu não sigo uma linha de romance ou ficção. Isso aqui é uma história real. Eh, tanto que o segundo o nome, né, o subtítulo dele é "Eu sempre gritei, mas ninguém nunca me ouviu", que é sobre violência doméstica, abusos, relacionamentos abusivos, né, tóxicos, automutilação. Então isso daí é uma história que tem um começo, que começa com, um pai, né, que ele teve ali se sentiu na obrigação de assumir a família dele, e vai seguindo até a vida adulta de uma das filhas que ele tem. E nesse caminho que ele mostrava que não era aquilo que ele queria, que ele se nega, né, a aceitar a situação dele atual, ele vai transmitindo, uma dor para a família dele, né. Ele vai, sendo uma pessoa difícil de lidar. Então ali a gente nesse livro eu vou contando a história de uma das filhas dele que vai dizendo como que é crescer com ele. Eh, ela acaba, né, indo por esse caminho de acreditar que uma pessoa que machuca é uma pessoa que gosta. Então ela acaba tendo vários relacionamentos, mas entre eles, o que levou ela ao casamento de uma pessoa que, usava ela apenas para o que queria e, né, e e ela se sentia presa naquilo. Daí ela começou a se automutilar, a se culpar, porque o casamento dela era ruim, e em busca de em algum momento de apoio, as pessoas sempre tinham o costume de dizer que ela que tinha que fazer dar certo, que ela era o dever dela permanecer nesse casamento até o final. Aí eu, né, tem algumas partes que eu dou uma pausa na história e falo, de algumas partes interessantes, dou um ver diferente, né. Por exemplo, sobre esse caso do relacionamento, a gente sabe que um relacionamento ele é feito por 2 pessoas e só tem como ele ir pra frente, dar certo realmente, se as 2 pessoas estão ali combinadas de fazer andar, né. Sim. Andarem juntos, né, em tudo. Exatamente, exato. Ter conversa, falar sobre o que está acontecendo, não só esperar que o outro faça e você fique lá de boas. E ter propósito também, né. Exato. Quando tu sai pra dar essa pausa dessa fala externa, é uma fala sua sobre a perspectiva do que tá acontecendo na Isso. história, É você meio que sai da é como se história. fosse o narrador Sim, tirando ali aquela parte para falar o ver dele, né. sim, e depois volta pra história. Isso. Continua, achei bacana pra caramba. Então aí, no final desse livro, né, a gente vai chegando ao final do livro, ela em algum momento ela tem que voltar, ela consegue, perceber que o certo não é aquilo, né. Então ela se desvencilha do casamento, ela consegue arrumar forças e coragem, né, para ser julgada, eh, pela sociedade, porque querendo ou não, em algum momento, né, não é em todos os casos, mas na grande maioria, a terminou por quê? "Ah, mas a culpa não foi sua? O que foi que você fez?". Então ela se viu ali, com a coragem de enfrentar aquilo e ter ainda que voltar para aquela família, para os pais dela, né, que, eram pais difíceis de lá como assim, né, entre aspas, "tóxicos" de alguma maneira, Sim, porque, querendo ou não, né, tem aquele olhar, que a gente costuma até falar que é mais antigo, né, que a mulher casou tem que ficar com o marido de todo jeito até o final, não importa se ele bate, se ele xinga, se ele trata mal, é o casamento dela, ela tem que ficar até o final, principalmente se tiver filhos, né. Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa dessa maneira. Então, vai chegando nessa parte, aí eu vou colocando ali quando ela vai se reencontrando, ela vai começando a se curar, né, das dores que ela vinha sofrendo, psicologicamente, internamente, dessas situações que ela vem passando há muito tempo, e ela começa a perceber que a culpa disso tudo não era dela. Não é pelo fato dela ter se separado que ela era a errada da situação. Não é porque os pais dela, ou o pai dela no caso, eh,
maltratava ela verbalmente, que era culpa dela, né? Então é isso que eu vou passando. E ela vai lá se erguendo, ela vai percebendo que ela pode ser alguém melhor, que ela pode buscar algo bom para ela, independente de quem esteja ali torcendo para o pior. Ao final do livro, eu também separei algumas dicas de como identificar um relacionamento abusivo. Que, querendo ou não, né, quem tá dentro do relacionamento, a gente percebe que é a última pessoa que fica Que sabendo percebe, isso é uma que tá verdade. passando por aquele tipo de situação. Um caso desses foi recente, né, no Big Brother. Sim. Eu não assisto, mas eu fico sabendo pelas redes sociais de uma moça lá que tava, que tá, ou estava sofrendo com um relacionamento, só que ela não percebia. Ela, né, disse que ela já tinha passado por tanta coisa difícil que aquele, mesmo sendo ruim, para ela era como se fosse um sonho. Era como se o rapaz fosse um príncipe encantado para ela. Mesmo ele sendo grosso com ela, mesmo ele sendo ele culpando ela por coisas que ele fez, né? Tipo, eu sou assim com você porque é culpa sua. Você me fez isso e eu tô retribuindo, porque eu queria que você fizesse desse jeito e você não fez. Então, esse é é uma das características, né? Geralmente o abusador, a pessoa que tá ali segurando, ele vai encontrar uma maneira de fazer você parar de culpar ele por alguma coisa errada que ele fez e começar a se culpar por isso. Então, ao invés dele se desculpar, quem vai se desculpar é você. Ele fica manipulando a pessoa, né, Isso, entre idas e vindas. Não, você que é errada, você que me fez fazer isso, você isso. que me fez fazer aquilo. É muito triste, essas situações. É um, logo, como você falou, é uma história baseada em fatos Em fatos reais, né? reais. Olha, gente, entre palavras, ela fez um resumo do livro, achei muito bacana, muito interessante. E, de certo modo, uma ajuda social, né? Porque tem caminhos para você identificar pessoas abusadoras que estão aí, na verdade, que estão aí em muitos lares, né? Em todos não, porque existem também pessoas boas. Exato. Tem um ponto que você falou que eu achei, que me trouxe uma percepção aqui, que é, antigamente eu acho também que as mulheres elas ficavam quando tinha filho com os maridos que tinham que tem esse tipo de postura, né? Porque no, no passado, eu posso dizer, eu diria que num passado não muito distante, as mulheres Uhum. nem tinham essa abertura no mercado hoje em dia que tem, né, para trabalhar, para fazer uma coisa. Até poderia existir, mas eu acho que era muito pequeno, era aquelas pessoas seletas, já de família rica ou com uma boa condição ou com bom conhecimento. Uhum. Então as pessoas, principalmente do interior, quando a gente vem mais para dentro do interior, é mais que isso vai ficando aparente, mais você vai descobrindo que tem esses tipos de situações. Então ela não tinha como sair, porque se saísse ela ia se alimentar com o quê? Ia morar aonde? Ia cuidar do filho aonde? Então meio que se tornava uma jaula, né? Isso. Ela era obrigada a estar ali para não morrer de fome, nem o filho morrer de fome. Então quantas mulheres não já sofreram por isso e a gente nem sabe? Nossos avós, talvez nossas mães. São situações bem difíceis e só de imaginar bem dolorosas também. Verdade. E é como você falou, né? Às vezes, isso é até meio que atual também. Tipo, a mulher, isso é até violência psicológica. O homem fazer ela acreditar que sem ele ela não consegue mais nada, né? Que sem ele ali para cuidar dela, para fazer ela ter uma vida digna, ela não consegue sem ele. Que ela se separando, ela não vai ter apoio de ninguém, ela vai morar na rua, ou então ele vai fazer o inferno, né? Às vezes chega a ter ameaça. eh, e aí a mulher pega e coloca isso na minha cabeça, não, eu preciso ficar aqui, porque eu não tenho emprego, ou às vezes eu ganho pouco, eu tenho filhos, o que que vai ser dos meus filhos? Com quem eu vou deixar? Como que eu vou conseguir sobreviver, ter uma vida digna com os meus filhos se eu não tenho com quem eu me apoiar, né? Às vezes a gente encontra muito disso, tipo, em vez da família, né, da família da mulher, ou até mesmo do homem, porque a gente sabe que tem homem que passa por isso também, né? Por relacionamentos abusivos. A família tá ali, mas ela não tá te apoiando. Ela fala assim: você tá desistindo porque você quer. Deixa de ser besta, continua, né? Uma hora vai dar certo.
uma hora muda. Só que, infelizmente, essa hora nunca chega. Então, entre aceitar viver, né, de forma humilhante, porque isso é humilhação. Você tá ali se sujeitando a uma pessoa que nunca chega em você para te dar uma palavra boa. Que quando você sai na rua com essa pessoa, ela só abre a boca para falar de você, se for para falar mal, para mandar você calar a boca quando tiver falando. Mais ou menos isso. E aí a mulher vai se colocando assim, nessa situação por acreditar que ela não consegue sozinha, né? Infelizmente acontece de não ter apoio. Poxa, tu tens alguma pessoa que leu esse teu livro e de alguma certa forma chegou até você pra falar, nossa, você me ajudou, Ah, tal. muitas pessoas. Graças a Deus, assim, quando eu escrevi esse livro, não só ele, né, o Bagunça Poética também, eu sempre coloquei assim na minha cabeça, eu quero alcançar corações. Tipo, eu não quero conseguir só número de leitores, eu quero chegar e mostrar que na minha escrita ali eu tô passando alguma coisa para a pessoa, né? No Entre Palavras, eu tive muito retorno, né, de pessoas que leram e falaram: Nossa, eu não cheguei a passar por tal situação, mas essa parte aqui do livro mexeu tanto comigo. Teve uma vez que uma moça chegou em mim e falou: Eu não estava conseguindo terminar de ler seu livro, porque eu tinha que ficar parando para respirar. Porque ela passou por uma coisa tão difícil, né? Que ela disse que começou a reviver. Por isso que eu até coloquei no começo do livro que o livro ele tem gatilhos, né? Já para a pessoa ir se preparando. Aí ela disse, eu sabia, eu até falei para ela, por isso que no livro tem para a pessoa já ir, né, se preparando. Ela disse, não, mas eu vi que realmente tinha gatilhos, mas eu queria ler. Ela disse que aquilo para ela foi essencial para ela conseguir entender a situação, né, para ela perceber que ela não tinha culpa do que tinha acontecido. E se perdoar, né? Por ter se culpado por tantos anos por uma coisa que não foi culpa dela. E esse tipo de comentário, de feedback, pra mim é incrível. Tipo, é como se eu tivesse realizada, realmente. Caramba. Eu tô muito impressionado, assim, com a história do livro. Já tô interessado em ler. Gente, acho que é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas. Quem esse livro alcançar, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Fico feliz em saber que seu livro, ele compartilha de uma história sofrida, mas ao mesmo tempo entendi também que no final ela vai se reerguendo, então também compartilha de como você se superar isso, né? Isso. Não só superar, né? Identificar também se você tá envolvido nisso de alguma forma, porque às vezes isso é tão silencioso que a pessoa, como você falou, homem também passa por isso, é bem menos, mas também passa, não percebe. Tu tem alguma dica, algum conselho pra dizer assim, para uma pessoa meio que é uma coisa que pode ser um padrão em todos os tipos de abuso, vamos dizer assim, de abuso de autoridade, desse tipo de sentido de manipulação, que é um indício principal, tem alguma coisa através da pesquisa que tu fez, que já indica que esse tipo de perfil corresponde com um tipo de pessoa assim. Então, né, infelizmente para as pessoas, né, chega a ser natural que isso aconteça. Mas eu acredito que o primeiro passo para você perceber o que é que tá, né, para você chegar e dizer assim, não, peraí, Tem alguma coisa né, errada. a gente vê muito também é quando você começa a ser cobrado a não fazer algo. Tipo, né, acontece mais com homens esse tipo de coisa. Tipo, eu gosto de jogar futebol. Aí a namorada não quer que você jogue futebol. Vai jogar futebol pra quê? Fica comigo. Aí, tipo, ela tá te prendendo. Ela tá te pedindo pra você abrir mão de uma coisa que você gosta, que às vezes te faz bem, pra ficar nesse relacionamento. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer assim, ou isso ou eu, né? No caso da mulher, a gente também acha isso muito natural quando o homem diz assim, poxa, você tá andando com uma roupa muito curta. É melhor você ir trocar. Troca essa roupa.
sabe? Às vezes não chega nem a ser uma roupa curta, por simplesmente ele achar que alguém vai olhar para o seu corpo, ele não quer que você use determinado tipo de roupa. Então, quando começa a ter esse tipo de coisa, tipo, você ter que escolher entre uma coisa que você gosta, a um relacionamento, entre amizades e um relacionamento, você já começa a desconfiar. Tá valendo mesmo a pena eu abrir mão das coisas que eu gosto para ficar com essa pessoa? Um exemplo muito claro disso, eu vou contar até um que aconteceu comigo mesmo. Quando eu estava escrevendo Bagunça Poética, nem pensava assim em chegar a publicar ele em físico, né? Eu publicava ainda no Wattpad. Na época, eu era casada e esse rapaz que convivia comigo, ele não gostava que eu escrevesse, né? Como o Bagunça Poética é uma mistura de romance, autoajuda, sabe? Eu peguei vários temas. Tem muita coisa que é minha, mas tem muita coisa que eu ouvi falar de outras pessoas, que um amigo me contou a situação, e eu acabei juntando tudo e coloquei num lugar só, sabe? Então, por eu fazer rascunhos, eu gosto muito de fazer rascunho no caderno. Aí eu escrevia, por exemplo, uma poesia romântica, ele já achava que eu estava escrevendo para alguém. Então, tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, porque ele sabia que eu estava escrevendo um livro, mas ele ficava incomodado pelos temas que eu acabava escrevendo. Não só ele, mas, tipo, a família dele, né? Algumas pessoas da família acabavam por acreditar também, tipo, cuidado, não sei o quê. Ela passa muito tempo escrevendo aquilo ali. É como se, por eu gostar de ler e escrever, fosse um problema, sabe? Nossa. Quanto menos você souber, melhor para ficar aqui na família. Era tipo isso. Nossa. Aí eu peguei isso tudo que eu já vivi, né? E coisas que eu ouvia também, notícias de mulheres que passavam por situações muito piores, e eu peguei e falei: não, não tem como a gente ficar calado com isso. Então eu comecei ali a desenvolver a escrita, foi muito fluida mesmo para escrever. Tipo, foi a primeira vez que eu escrevi um livro completo, sem ter dúvida do que eu queria colocar ali. Vinha na minha cabeça e eu colocava no papel. Aí, tipo, é por isso que eu até digo assim, não é porque o livro é meu, não é porque foi eu que escrevi, mas eu acredito que esse tipo de tema, essa conversa que o livro traz, é essencial para todo mundo. Eu acredito que não só adolescentes, mas pai, mães, avós deveriam ler, sabe? É uma coisa muito, muito familiar que você tem que ficar com os olhos abertos, não só para relacionamentos, mas até para você enxergar quem está passando por uma situação difícil e você conseguir ajudar a tempo, né? E tem que ser a tempo, porque ultimamente cada vez mais tem se suicidado, né? Tem pessoas que têm se Exatamente. suicidado e sempre encontram cartas, encontram alguma coisa e você vê que a pessoa estava passando por uma dificuldade há um tempo. E acho que um dos maiores exemplos assim que eu poderia trazer aqui pra vocês era de Chester, né, do Linkin Park, que um dia antes estava postou uma foto sorrindo, no outro dia tirou a própria vida. Exato. Então, tem pessoas em casa que precisam de ajuda e muitas vezes a gente diz que a correria do dia a dia não permite que a gente veja ou enxergue aquela situação que tá ali na nossa cara todo santo dia. Às vezes é porque eu suponho, né? É uma suposição. Que por você ser tão próximo, você acha que é frescura, né? É Você tá verdade. envolvido, tão envolvido, é frescura, porque conhece fulaninho demais, isso é frescura, fulaninho nunca foi assim. Gente, isso é uma doença. A ciência já diz que isso é uma doença, não é coisa da cabeça mais não, não é do imaginário não, são neurônios, são fluidos, né? São energias que estão, energias não, são, eu não sei se a palavra seria toxina, né? É alguma coisa no É cérebro mais ou menos real, isso. acontece real dentro do cérebro e faz você ter essas sensações negativas, né? Essas coisas negativas, mas com Exato. certeza isso está envolvido com o dia a dia de quantas vezes você não vai pedir ajuda a alguém? Não, não posso agora, não posso depois. Pai, mãe negligenciam situações que precisam de ajuda. É Às triste. vezes a pessoa tá até ali tentando procurar alguém, né? Mas não vê brecha e acaba se prendendo, né? Acaba segurando aquilo ali para si mesma e segurar é o que piora tudo.
É você guardar para você mesmo toda aquela dor que você está sentindo, aquelas palavras que você quer botar para fora, mas você acha que não tem quem queira ouvir. E essas palavras, uma hora elas vão te machucar muito, né, por você não colocar para fora. É muito triste. E, nossa, gente, é um papo bem delicado, eu poderia dizer assim. É, se alguém aí que estiver assistindo estiver precisando de conversar com alguém, eu me coloco à disposição. Podem mandar mensagem para mim no Instagram, pelo próprio YouTube. Eu não sei se tem como mandar uma mensagem privada. Fiquem à vontade, que se eu puder ajudar de alguma forma, irei ajudar. Se eu puder ser só ouvidos para ouvir, também serei. Acredito que a S. Santos também, né? Com certeza. Tu diria que por você ter passado por uma situação como essa, no qual o seu ex-marido, é ex-marido já, no qual o seu ex-marido poderia tomar pra si que aquele poema era pra ele, né? Em vez de achar que era pra outra pessoa, ele poderia tomar, nossa, isso Poderia. sou eu, isso, sei lá, ele poderia dizer isso é pra mim, não que isso é pros outros. Você acredita que você ter vivenciado isso foi um facilitador pra conseguir ter a fluidez na escrita desse livro? É isso? Olha, em relação a esse fato, né, do casamento, o que levou ao término foi muitos fatores, né? Esse dele achar que eu estava ali tentando escrever para outra pessoa, né? Foi só um deles. E, tipo, o que mais incomodou também é pelo fato de da pessoa ter a dúvida, mesmo que você esteja ali para ela, sabe? É como se você tivesse dando tudo que você tem, mas não fosse suficiente. E ainda ser como se fosse taxada, né? Por uma coisa que você não é. Então, isso daí já machuca muito. Então, a partir dali, já fui empurrando com a barriga. Já, assim, é difícil, sabe? É complicado. É como eu estava falando, você tem que enxergar pequenos detalhes que às vezes fazem muita diferença e que aquilo ali tá te machucando, mas você acha que é normal. Imagino. Então, com certeza, foi uma coisa que ajudou na escrita. Ter passado por isso ajudou a entender a dor da Também, pessoa. com Você certeza. conhece a pessoa que está relatada nesse livro? Olha, aqui eu usei várias histórias que eu fui adquirindo assim em pesquisa, sabe? O que me levou a dizer assim, não, eu tenho que escrever esse livro agora, foi uma vez que eu estava vendo um repórter e passou um caso de uma professora, que é até de Recife, foi no Recife que aconteceu em Boa Viagem. Ela estava sendo mantida pelo noivo, né, presa no apartamento dele, acorrentada na cama. É, e ele espancava ela todo dia. E a família procurava, ligava para ele e ele dizia: "Não, ela tá passando um tempo aqui em casa, tá tranquilo". Só que em algum momento alguém foi procurar por ela na casa dele e encontrou esse tipo de situação. Então, quando ela foi encontrada, eu não lembro, né, porque já faz um tempo, se ela chegou a, a ficar bem, né, no final, se ela sobreviveu a esse inferno que ela passou, né? Mas, tipo, ela saiu muito ferida de lá. Ele batia nela todos os dias. E ela estava acorrentada. Então, tipo, quando eu vi esse tipo de situação, eu falei, não dá para ficar calado com isso. Então, eu peguei várias situações que podem ocorrer, né? Quando a gente passa por um relacionamento difícil assim. E coloquei numa história. Porque, tipo, é, acontece também desse tipo de comportamento ou desse tipo de aceitação ser passada por gerações, sabe? O começo aqui da história fala que o pai das filhas ali, ele não queria realmente assumir o papel dele de pai nem como esposo. Então ele saía machucando a mulher dele e as filhas com palavras, com atitudes. Então aquilo ali foi afetando a criança, a adolescente, e quando ela chegou à fase adulta, ela se viu numa situação tão parecida quanto a da mãe ou pior, né? Então é tipo isso. Eu não sei se vocês conhecem Rayane Leão, acho que é o nome da autora. Ela escreveu uma vez assim, que eu li de um livro dela,
Ela falou assim, algo parecido assim, tipo, quando você ensina para sua filha que você batendo nela, você tá desejando o melhor, ela vai aceitar que outra pessoa bata nela, acreditando que isso é realmente uma coisa boa. Sabe, os pais têm essa mania de dizer para os filhos: "Ó, tô batendo aqui em você porque eu quero o seu bem, porque eu quero corrigir você, mas eu te amo, eu quero o seu bem". Então, se eu tô ensinando meu filho que eu bater nele é uma coisa boa, ele vai crescer aceitando isso. Ele vai aceitar que outra pessoa chegue nele, bata nele e diga assim: "Eu fiz isso porque eu amo você". Ou que ele agrida uma pessoa. Exatamente, ou que ele cresça, no caso dos homens ou mulher também, não sei se, né, cresça e acha que bater na pessoa que, tá batendo, tá espancando é uma coisa legal, né, que ter uma briga dentro de casa, entre tapas e beijos, como tem em tantas músicas por aí, acha que isso é uma coisa boa, isso é um relacionamento saudável, mas não é, né. Ali no meio, o amor já foi embora há muito tempo, o Não respeito, né. existe mais amor. Nossa, que triste. É aquele velho ditado que as pessoas dizem aí, né? Entre marido e mulher não se mete a colher, né? E várias mulheres já morreram por conta disso, né? Por Exato. alguém achar que não. Não deve interromper, É, né. total. É como eu falei, tem coisas, eu até comentei no meu Instagram recentemente, que, as pessoas elas estão aceitando isso, sabe. Tá vendo como se fosse uma coisa normal. O esposo tá brigando com a mulher ali, então aconteceu de ter uma briga, de bater, alguém pediu socorro, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar escutando, porque eu não posso me intrometer, eu não sei o que aconteceu. Mas se você se intrometer e se você chamar a polícia, mesmo que você não vá lá bater na porta, chama a polícia, pede ajuda para alguém, né, mas não deixa isso chegar a ser uma coisa a ir para uma coisa pior, né. Muitas mortes, muitas vidas estariam, por aqui ainda, muitas mortes seriam evitadas se acontecesse das pessoas pensarem em interromper certas situações. Sim, hoje em dia dá pra até fazer uma denúncia anônima, né? Exato, Pode ligar pra polícia, não se identificar e falar, não, gente, em tal lugar tá acontecendo isso agora. Hoje em dia, com o celular, você bota no Viva Voz e com certeza a polícia do outro lado, a pessoa que tá atendendo, né, essa ligação, consegue ver que é um ato real. exato. Então ajudem as mulheres. Porque o homem é mais fácil, o homem consegue se defender, porque normalmente, tradicionalmente tem mais força, tem É, mais músculo. Dependendo, as mulheres normalmente não conseguem se defender, até porque muitas vezes já estão afetadas pelo psicológico quando chega numa situação dessa, né, o psicológico já está muito enfraquecido por é conta de verdade. toda essa manipulação psicológica, né? Ó, nossa, eu tô um pouco sem fôlego, de verdade, por conhecer essa história, por conhecer esse relato, por conhecer um pouco da história desse livro. Mais uma vez, gente, mostrar para vocês Entre Palavras. É um livro de S.S. Santos, escritora de Carpina, tá? Aqui em Mata Norte, mais uma vez aí mostrando resistência. Pernambuco, meu país, como muita gente fala, né? Mostrando resistência. E fico muito lisonjeado em receber você hoje aqui, contar e compartilhar um pouco dessa história. Conta um pouco mais para nós também sobre Bagunça Poética. Essa capa é você? É você? Não Assim, tem eu um pouco seus traços. É, quando eu mostra. pedi para fazerem a capa, eu pedi para colocar uma menina, né, lendo um livro, né, escutando uma música. A primeira tentativa de capa que eu fiz era mais bagunçadinha por conta do nome, que eu achava que, né, tinha que ter alguma coisa da bagunça poética, mas com o tempo eu amadureci e vi que a bagunça realmente estava nas poesias. Como eu falei, são vários temas que eu trago nesse livro, e tá aí a bagunça, tipo, pensamentos, cartas, histórias em poemas, tipo, como não são só minhas, são de muitas pessoas que conviveram comigo ou de que contaram suas histórias para mim. E eu acabei transformando em poesia. Então, aí é de tudo um pouco, né? Tem mais sentimentalismo, romantismo, aquela sofrência também de perdi meu amor, mas é isso. Ele é mais diversificado. Joia. Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz ainda aqui. São várias pessoas aqui, né? Eu Isso. vejo um rosto, dois rostos, três. Não sei se tem mais algum aqui.
sublimar. Já que você falou um pouco sobre essa capa aqui reflete realmente várias pessoas. Tem alguma coisa que Quando eu tava, aqui a gente. quando eu tava escolhendo essa capa, nem era só essa, né? Me deram é, vários rascunhos, assim, para decidir qual eu queria escolher. E quando eu bati o olho nessa daqui, eu falei, não, tem que ser essa, porque na história, né, na família, tem a mãe da personagem que fala, tem a irmã dela e ela, né? Aí eu pensei, nossa, essa é perfeita, porque são três mulheres para uma história. Então ficou nessa daqui por conta disso. Né? É difícil alguém chegar Essa conclusão. a associar a capa com a história, mas é isso. São as três mulheres da história na capa do livro. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom. Até se a gente observar o cabelo dessa personagem, o cabelo dessa personagem, que esse cabelo aqui pode ser o mesmo para as duas Isso. personagens. E aqui, né, você já vê que tem um cabelo. Nossa, genial. Achei genial. Tô super empolgado e interessado em ler esse livro, tá? Acho que Vitória, que tá ali atrás das câmeras, também tá super empolgada e interessada. Vê, tu falasse também que Bagunça Poética, que eu achei a capa muito lindinha também, tá? Tipo assim, perguntei se parecia com você, porque lembra muito o seu tom de pele. O batom vermelho que você tá aqui agora talvez seja alguma coisa. E um pouco o cabelo, né? Aqui tá um pouco mais liso, mas não sei se em alguma fase da sua vida ele já foi mais liso ou sempre foi cacheado. Mas olhando assim, pelo tamanho, pela forma de se vestir, eu tô achando É, parecida com você. Esse livro ele foi lançado de forma independente, você isso. citou. Como foi? Foi dificultoso? Se tem alguém aqui que está assistindo esse programa que tem interesse em lançar um livro também, quais caminhos você indicaria? Você pode dizer o caminho que você seguiu, se puder falar sobre isso um pouco. Claro. Quais dificuldades, quais barreiras? Você falou que recebeu um não de cara de uma editora, foi isso mesmo, né? Então, conta um pouco como foi esse processo de lançar esse livro, as dificuldades que tu passou, o que teria para indicar, para dar dica para alguma pessoa que possa estar prestes a lançar um livro, ou tem esse desejo, né? Porque como você falou no começo, você só rascunhava e nem pensava em ser Uhum. uma escritora e lançar um livro, agora já tem dois lançados. Conta um pouco para nós sobre isso. Com certeza. Então, primeiro de tudo, antes de você pensar nos prós e nos contras, você precisa escrever. Não importa se você está achando ruim, bom ou mais ou menos, escreva. Quanto mais você praticar, quanto mais você ler também, vai enriquecer o seu vocabulário, a sua forma de ver o mundo e também de transcrever o que você está sentindo. Segundo, se você quiser publicar de forma independente, eu indico muito começar pelo livro digital, né, que é na Amazon. A Amazon ela tem uma ferramenta para ajudar, né, autores e até editoras fazem isso também, de colocar o livro digital lá. Você não paga nada para deixar seu livro disponível no momento. Você só paga a partir da venda, né? É muito fácil deixar o arquivo lá, você só precisa se organizar, porque o livro precisa ter diagramação, revisão. Eu indico muito leitura beta, dependendo da sua história, do que você aborda, uma leitura crítica. É, porque uma coisa que eu aprendi com esses dois livros, né, principalmente com Bagunça Poética, depois que eu escrevi ele, publiquei e tal, é que você precisa buscar o seu melhor, sabe? Você precisa estar buscando evoluir. Não só na sua escrita, mas na forma que você vai mostrar o seu trabalho para as pessoas. Aquela capa, aquela frase, aquele tipo de escrita, ela tá passando o que para o leitor que está lendo, né? Você está sendo claro? Esse tipo de história, ele chama a atenção das pessoas, ela chama a atenção. Então, é por isso que você precisa buscar pessoas que trabalham, né, com esse tipo de coisa, fazendo leitura beta, fazendo leitura crítica, porque você vai organizando a história, vai reescrevendo se for necessário, vai vendo onde você está errando para você acertar, né? É melhor começar certinho
do que tentar de uma vez, do jeito que você quiser, pra não sair assim quebrando a cara, né? Que infelizmente uma das coisas que mais mexe com o escritor que começou agora é quando ele recebe as primeiras críticas, né? Principalmente na Amazon, que é quando as pessoas, né, veem aquela oportunidade de escrever anonimamente sobre o que acharam da leitura. Eu não sou contra quem realmente gosta de apontar alguma coisa que poderia ser melhorada, né? Só que existe uma diferença entre crítica construtiva e aquela crítica que você quer ferrar com todo mundo, né? Alfinetar só, né? Isso. Então, esse é a primeira coisa que você vai se deparar e pode até te abalar um pouco dependendo da situação. Acontece muito com quem escreve livros mais extensos, né? Porque a história ela precisa ter uma fluidez. Então, você tem que estar preparado para receber esse tipo de crítica. Mesmo que ela não seja construtiva, você tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar para você não se deixar abalar por isso, sabe? E quando você perceber que aquela crítica, ela realmente tem alguma coisa a ver com a sua história, que você olha assim e fala, realmente, né? Você tem que buscar conhecimento. O escritor, ele é como se fosse um professor. Ele tem que estar em constante desenvolvimento. Tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, porque o mercado editorial ele muda com o tempo, né? Hoje as editoras elas deram uma aliviada, né? No caso de estar publicando apenas pessoas que têm, por exemplo, muito seguidor. Teve uma época que eles estavam chamando muitos YouTubers, né, para fazer um livro. Eu não tenho nada contra do pessoal que gosta de ler esse tipo de livro, mas, tipo, eles estavam indo atrás de pessoas que tinham mais facilidade de venda, sabe? Eles estavam falando, aquela ali dá uma história que todo mundo vai querer comprar o livro. Então, eu vou ganhar com isso e aquela pessoa também. Então, se você tem uma história boa, você tem que deixar ela melhor ainda. Porque se você quer buscar uma editora, né, para ela pegar teu livro e dizer assim, não, vamos publicar, vai lá, recebe uma proposta, ou então você pede, né, para a editora avaliar o seu original, para ela ver se quer ou não, né, publicar, você tem que estar preparado. É difícil, mas não é impossível. É comum a editora pedir alguma modificação no Com livro. certeza, com A parte certeza. da revisão, ela serve para isso, né? A pessoa Exato. fica, essa pessoa que faz a revisão vai ler seu livro e vai lhe dar feedbacks de tipo, ó, tu poderia contar isso dessa forma, é tipo isso Isso. que acontece. Com certeza. A leitura crítica e a betagem, né, para quem faz o livro de forma independente, ela serve exatamente para isso, para você ir corrigindo algumas coisas da história que podem não estar dando certo ali, né? Na hora da leitura, quem está de fora consegue enxergar melhor do que a gente que está escrevendo, né? Por a gente já saber a história na nossa cabeça, às vezes a gente acaba pulando um pedaço ou colocando de uma forma menos compreensiva para outras pessoas. Então, a leitura crítica e a betagem, elas servem para isso. O que seria betagem? Seria analisar esses pontos ou E tem é uma pessoa que você vai pedir para ela ler a sua história de antemão, tipo, a primeira pessoa que vai ler a história. Aí você pede para ela te mostrar se tem algum erro, se ela entendeu a história, o que ela achou da história, sabe? É mais ou menos isso. Ela vai entendi. apontar algumas falhas da história para você tentar organizar e arrumar direitinho. Se chama leitura beta, é a primeira pessoa que vai ler seu material final. Isso. Nossa, não sabia, uma novidade para mim. E tem Aprendi muita agora. gente que acha que para publicar você só precisa, né, dessa primeira etapa. Eu já passei pela betagem ou já passei pela revisão, acha que tá tudo bem. Só que eu aprendi, né? Já tive muita gente que me deu essa dica e hoje eu passo também. É você fazer duas revisões. A primeira revisão é depois da leitura beta. Depois você vai para a leitura crítica, né? Dependendo do assunto que você aborde. Tem a leitura sensível também, que a pessoa vai ver ali se você está, como eu posso dizer, machucando alguém com o que você escreveu, né? Se você está sendo
grosso na Sim, sua escrita. E depois desses passos, você tem que fazer outra revisão para a pessoa olhar se não tem algum erro de escrita, né? Se tem algum ponto fora do lugar, alguma vírgula fora do lugar, se tá com clareza a história. entendi. A última revisão é mais uma revisão gramatical, Isso. e aí ela aproveita que tá revisando gramática e já revisa se tem algum ponto que possa ser melhorado. Eu tenho um amigo, Caú, que ele fala muito às vezes quando eu vou explicar alguma coisa pra ele, ele diz, Fred, parece que tu tá explicando só pra tu, porque só tu entende. E eu tô melhorando isso com o passar dos dias e dos meses. E aí eu imagino que se eu fosse escrever alguma coisa, eu iria fazer da mesma forma. Então entendo a importância de passar por esses processos. S. Santos, gente, comprem, só reforçando mais uma vez, comprem, leem. E se alguém já leu, deixa um feedback aqui do que achou do livro, conte um pouco de como foi a leitura para nós, para as pessoas que estão assistindo saber também, tá bom? Tem algum momento na Hum. tua vida que tu passasse por alguma situação icônica, que foi surreal, que foi muito feliz, muito triste? Tem algum desse tipo de momento que tu pode compartilhar conosco? De felicidade é sempre quando alguém chega, manda mensagem para mim falando que se encontrou no que eu escrevi, né? Recentemente eu até publiquei um conto na Amazon, né? Que é digital, que se chama O Parasita. É, o primeiro feedback que eu recebi dele foi no Instagram e, tipo, foi surreal, sabe? Sempre quando a gente publica alguma coisa, quando a gente termina aquele trabalho, quando alguém vem dizer pra você que você conseguiu, que você alcançou o que você queria, é muito explosivo dentro da gente. A gente acaba quase que literalmente pulando de alegria, né? Aí, tipo, com o tempo, né, depois que eu escrevi o Entre Palavras, eu comecei a procurar mais a investir no meu próprio, como eu posso dizer, na minha própria divulgação, né? Tem gente que acha que você pagando outra pessoa para fazer por você é melhor. Só que você consegue fazer isso sozinho, sabe? E às vezes é até melhor para a pessoa que está querendo comprar algo de você, enxergar você como uma pessoa real, como alguém que ela se identifica. E se identificar também com o que você está querendo passar para ela. Então, depois que eu comecei a trabalhar mais isso em mim e usar as minhas redes sociais para demonstrar tudo que eu escrevo, para colocar o sentimento ali do que tem nos meus livros, essa nova publicação, né, que foi desse conto, ela foi muito positiva, muito positiva. As pessoas, elas adquirem e mandam mensagem para mim: "Olha, comprei, viu? Já tá garantido, vou começar a ler semana que vem". É muito gostoso isso. É o terceiro livro, Parasita. No caso, ele é um conto, né, Um não é um conto. livro completo, mas já tem gente me cobrando a história completa dele. Ele acabou de sair e já estão querendo o livro. Não. Mas é isso, é uma coisa trabalhosa, né, mas no final a gente tem a recompensa, a gente consegue ver que a gente alcançou o que a gente queria. Você lançou o conto, mas o livro já tá aí na sua cabeça? Tá, de certa forma tá, né, que a história ela pode ter uma extensão maior, pode ter aquele final que todo mundo tá esperando. Mas eu não sei, né, quando eu vou chegar a realmente pegar essa história para estender ela. Mas olha, gente, então quem leu e gostou, existe essa possibilidade. Só não sabemos quando. Tem algum livro novo em mente que você está escrevendo agora? Com Tem algum certeza. produto novo, algum lançamento que vem por aí em breve? Você pode contar um pouco sobre isso? Olha, se vai ser breve eu não sei. Mas eu estou trabalhando, né, num livro que ele se chama Soufrejar. Esse nome foi eu que inventei. Sofrejar. Isso, eu peguei e fiz mais ou menos uma junção de duas palavras. É, o significado delas duas, no momento eu esqueci quais são, mas o significado era cantar, era cantar alguma coisa.
Aí eu peguei e falei, solfejar, solfejar. Solfejar é alguma coisa de instrumento, de canção. Lembrei agora. É solfejar, é É solfejar. solfejo, solfejar, Pronto. isso. Aí eu coloquei solfrejar para pensar em cantar o sofrimento, sabe? E, Sofrejar, solfrejar. É tipo nossa. canção do sofrimento. Aí já imagina o tipo de coisa que tem, né? Nossa, é No conteúdo. minimamente pensado, até no nome do livro. Que Eu loucura. gosto de fazer, de pegar como eu posso dizer, o nome do livro, né? E ele ser diferenciado. Tipo esse Bagunça Poética. Quando eu lancei, eu não sei agora, mas eu acredito que ainda esteja na mesma. Quando colocava para pesquisar no Google, já aparecia O ele. seu de. Aí, opa, escolhi o nome correto. Isso é marketing. Então, aí a mesma coisa é com a minha assinatura, tipo, o SS Santos é o que eu achei mais interessante de se pesquisar em rede social e também no Google. Vai aparecer de cara meus livros, às vezes o meu Twitter, o Facebook, o Instagram, então não é difícil me achar. Nossa, interessante isso, hein? E sofrejar, pelo visto, vai ser a mesma coisa. Vai ser uma pegada massa. Vai ter vai ter aquela coisa de olhar o mundo de uma maneira mais sentimentalista, sabe? Não só por sentimentos amorosos, né? Mas por realismo, por coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não dá tanta importância, sabe? Então ali eu tipo, coloco uma lupa em uma coisa que aconteceu ali na esquina e escrevo sobre ela. E isso é um pouco do que vai vir no sofrejar, Exato. sem previsão de lançamento, né? Sem previsão por enquanto, mas o andamento dele tá bom. Certo. E vai ser com a editora também, gente. Ela falou que o primeiro lançamento foi. Vou mais uma vez pegar aqui porque tô apaixonado. Ela falou que o primeiro lançamento foi independente, realmente só tem SS Santos e o Bagunça Poética, mas esse segundo livro aqui já tem uma editora, já tem um símbolo de Exato. editora, SS Santos, tem editora que publicou o livro, não é isso? Isso. E também muito bonito, muito lindo, e vem esse novo aí que eu não espero menos que isso, né? Acho que ninguém espera. Mas também vai ser em parceria com essa editora, ou tu ainda Olha, estás procurando? eu vou tentar colocar ele em algum projeto, sabe? Porque realmente é mais fácil para você publicar pegando projetos ou de editoras, que tem editoras que fazem projetos para você, para descobrir novos autores, ou do Estado, sabe? Às vezes acontece, ou de ter alguma coisa, por exemplo, do Banco do Brasil, que por incrível que pareça, tem o Banco do Brasil e acho que o Bradesco, eles fazem como se fosse concursos, né? Não é concurso mesmo, mas é algo parecido. Como se fosse um edital. É, Abrisse um edital, você submetesse. isso, aí eles avaliam ali as obras que foram enviadas para eles e eles veem qual o melhor, né, para eles ajudarem no custeio e você publicar por uma editora. Nossa, então, a ajuda no custeio é de 100% ou 80%? Aí eu não tenho tanta certeza, Certo. mas acredito que a maioria seja 100%. E aí eles fazem todo esse investimento, você lança o livro, paga tudo pelo. E aí existe um direito de uso da pessoa que tá do banco, no Acredito caso. que sim. Eles também, a maioria, né, pedem para você, já avisam, né, que você eh, vai ter que doar, tipo, uma quantidade de Sim. livros, esse tipo de coisa, para alguma biblioteca, alguma escola. Ah, Eu acho isso interessante. massa, Era o que eu ia falar, acho massa também, por interessante isso que eu demais. tô, assim, planejando, né? Por enquanto ele tá em andamento. Eu estava de olho já em um projeto, mas como ele ainda não está terminado e para esses projetos tem uma quantidade específica de caracteres e o meu ainda não alcançou, então eu vou ter que me contentar em esperar mais um pouquinho. Tem uma quantidade mínima, no caso, então, né, de Isso. caracteres para poder escrever. Tá, como é tua escrita? Como é tua rotina de escrita? É diária, semanal? Eu tento fazer uma rotina diária, sabe? Porque se você se acomodar muito, acaba que você não, você estanca, passa um bom tempo sem escrever. Então, eu mesmo que eu escreva uma bobagem, ou até mesmo uma coisa do meu dia, eu tenho que escrever ali. Eu até separei um caderno desde o ano passado
para pegar essa rotina de ficar sempre escrevendo. Porque você vai pegando o costume e fica mais fácil de você ter mais fluidez quando você for colocar uma ideia em prática, Sim. sabe? Nossa, massa. Tô aqui agora me perguntando também de onde é que tem essa parte da rotina, né? Que não é nem rotina, porque não é a mesma coisa. Você escreve todos os dias, o ato de escrever é a mesma coisa, mas você não escreve sobre a mesma coisa todo dia. Mas o que te traz inspiração, motivação pra continuar? Tem alguma coisa assim que vem de dentro pra fora? Tem as pessoas ao seu redor? São os feedbacks positivos que você Também. recebe? Eu acho que de tudo um pouco, assim, pelo gostar de escrever, isso daí já é meu próprio, sabe? Eh, a partir do momento que eu me embelezei por uma escrita, né, anos atrás, quando eu comecei a ter o desejo da leitura, eu já comecei a gostar daquele mundo, sabe? Então, o fato de eu conseguir escrever e fazer alguém sentir a mesma coisa que eu senti que eu sinto, no caso, quando eu leio um livro muito bom e que eu gosto, é muito, muito gratificante. E o que me dá aquele prazer, né, de continuar escrevendo ou de ter alguma ideia para escrever é de tudo um pouco. Tipo, às vezes é o dia a dia, como eu falei desse livro que eu estou escrevendo, né, o Sofrejar. Às vezes é uma coisa que eu vi na rua e eu senti alguma coisa diferente naquilo ali, e aí eu resolvi comentar. E aí esse comentar acaba formando alguma coisa muito boa de ser lida, sabe. Então varia. Às vezes é de mim, às vezes é do que eu vi, às vezes é do que eu li, sabe. É, uma inspiração vem de tudo, então, né, pra você. Exato. Vem do seu 100% do que tá ao seu redor, né? Então, uma mínima coisa pode ser um ato de inspiração pra você, né? Me diz uma coisa também, eu tô Hum. super curioso aqui. Quem é teu escritor ou escritora preferido, predileto, internacional e nacional? Ou se não tem internacional nem nacional, mas tipo, tem alguém que tu vê como uma referência, assim, que tem alguma coisa desse escritor ou escritora que é alguma coisa muito significativa pra você? Então, eu acho que, assim, específico não, sabe. Eu já tive uma época de ser muito fanática por Cecília Meirelles. Eu só queria ler livros dela, tanto que eu tenho muitos livros antigos dela, né, que eu consegui no sebo. Eh, Sebo salvando os leitores, né? então, é muito bom, viu. E também, assim, um recente, né, que eu me espelhei, assim, no início do Bagunça Poética não, no início do Entre Entre Palavras, palavras. só que eu não cheguei a escrever a respeito, sabe, mas que me deu aquela força de dizer assim: "Nossa, eu quero chegar nesse ponto de fazer o leitor se sentir desse jeito". É quando eu comecei a ler os livros do Braulio Bessa. Não só a leitura, né, como todo mundo já conhece ele, sabe que o falar dele é muito aconchegante, né, ele consegue chegar nas pessoas através das palavras dele. E é isso que eu busco, eu quero alcançar as pessoas pelo que eu escrevo. Então o fato de conhecer ele e sentir essa sensação que eu quero transmitir, me faz, assim, sabe, continuar atrás do meu sonho. Mas assim, em questão de preferido, eu não tenho mais. Eu já tive um tempo, mas hoje eu leio de tudo um pouco, né, porque é aquela coisa, né, quanto mais a gente lê, melhor. Sim, mais conhecimento, mais Então, história você vai ler diferente. não se prender só a um gênero, né, você olhar aquilo ali tudo ao redor e se aprofundar. Tem, tem alguns escritores aqui por perto, eu confesso que só conheço você. Conheci essa semana, gente, a SS Santos. E tem alguns outros escritores aqui, existe algum grupo, vocês conversam, vocês debatem, vocês mandam um livro um pro outro. Então, pela editora, né, a editora Vecchio, que eu lancei esse livro Entre Palavras, ela sempre está fazendo algum sarau, algum encontro literário, sabe. Então, no Recife, eu conheço alguns autores,
né? Em Lagoa do Carro, eu tive o prazer de conhecer 3 também, que é a Tatiane, a Daiane e Leonilton, né? Então, fora eles, também tem um grupo, em Carpina, que é de autores, né, independentes e tal. Eu até participei com eles de um evento que teve em Carpina, sobre literatura e tal. Foi muito massa. É como eu falei, né? A vida vai lá e junta você com outras pessoas que também estão ali no mesmo caminho. É muito massa. Que legal que vocês têm um grupo de apoio, que vocês trocam experiências e ajudam um ao outro. Isso é muito bacana. É muito bom ver essa união envolvida. Mas conta um pouco para nós sobre o conto, o Parasita. Se você puder contar um pouco, tá lá, né? Mas Com certeza. para nossos telespectadores. Gente, eu tô super empolgado hoje, então se vocês não me achar, já tá tão estranho, é porque eu tô super empolgado. Achei super divertida a entrevista e tô conhecendo uma artista nova que eu tô muito admirado com o que ela tem entregado e com o que ela tem para entregar. Mas conta para nós um pouquinho. Então, o Parasita, né, é um conto, né, curto, que eu deixei disponível na Amazon em formato digital. E ele é uma pegada totalmente diferente do que eu já vinha escrevendo, né? Ele sai da poesia e vai para a ficção científica. Nele, eu conto, né? No caso, eu peguei a ideia que eu tinha de história e falei assim, por que não colocar um pouco da nossa realidade nessa, tipo, na nossa vivência de 2022 nessa história? Aí eu falei, isso daqui se encaixa perfeitamente. Porque eu tava querendo colocar uma coisa mais com OVNIs, né? Tipo um negócio meio assim, ETs e tal. E daí aparece do nada, 2022, com aquela história, né? Que todo mundo já conhece, dos celulares na cabeça e as lanterninhas. E ainda, para acrescentar mais ainda nessa história, teve o negócio dos pilotos de avião, né? Avistando luzes brilhando no céu e dizendo que era OVNI e tal, que teve até gravação e tudo. Aí eu falei, não, isso aqui é um material, eu tenho que aproveitar e colocar tudo aqui dentro. Então, isso daí deu uma enriquecida na minha história, que eu fiquei assim, gente, se eu tivesse combinado, não teria ficado melhor. Nossa, ela usa o que tem realmente ao redor dela Com certeza. como inspiração para E incluir no por incrível projeto. que pareça, essa história do conto, né? A princípio foi de um sonho que eu tive, é, um pesadelo, no caso, que eu compartilhei com meu namorado e ele falou assim: não, tu tem que escrever isso daí. Isso daí vai dar uma história muito boa. E aí eu peguei, essa história ficou tanto tempo na minha cabeça que eu falei assim: quer saber? Eu acho que ela tá pedindo para ser escrita mesmo. Então eu usei isso, né? Eu coloquei 2 personagens, né? Um casal, para desenvolver a história, né? Porque no sonho eu só tive aquele ponto X, né? Aquele ápice da história. E eu desenvolvi o começo, meio e fim. Então, elas duas, né, vão para uma viagem. Nessa viagem, elas acabam se deparando com situações que elas até então só viam nos filmes, em livros, e do nada elas estão passando por aquele tipo de coisa. Então, é muito interessante, assim, e ainda com esses fatos da realidade, eu acho que ficou muito legal. Tanto que eu estava esperando, eu ainda estou esperando alguma crítica, né? De alguém do nada, né, falar assim, ah, tá criticando tal governo. Só que não tem crítica nenhuma, né? Eu já aviso de antemão que eu só peguei e coloquei ali. Sem pensar em nada, né? Deixa eu usar essa, isso é a meu favor. Gente, aproveitem que tá gratuitamente esse material, tá Ó, grátis o conto, por enquanto ele tá 1,99, mas quase de graça. quase de graça, né? Mas sempre que tem alguma coisa assim, tipo, tem o Dia do Livro, o Dia Internacional da Poesia, eu sempre acabo deixando algum livro meu gratuito na Amazon. E fora que quem tem, né, Kindle, o Kindle Unlimited, ele fica gratuito para quem tiver, sabe? Aí é só chegar lá e ler.
Gente, acabei cometendo essa gafe, né? Achava que tava gratuito, foi achismo, mas por isso eu vou pagar 3 livros dela, de R$ 1,99, que é o conto. Na verdade, eu vou pagar dois, um eu já vou pagar pra Vitória. Então vocês já estão de fora. Então são 2 pessoas só que vão ganhar o livro. E eu vou negociar com ela aqui como vai ser essa pessoa que vai ganhar, tá? Qual requisito a gente vai estar, e aí eu vou sortear 2 desses livros, ou sortear, ou fazer uma brincadeira com vocês. De cara, eu já vou definir agora. Quem mandar uma foto com algum livro dela e não tiver o conto, vai ser uma pessoa ganhadora. O segundo eu vou definir com ela como vai ser essa pessoa ganhar por conta da minha gafe, tá? É, Olha aí a oportunidade. Me conta teus canais de venda, já que tem esse livro na Amazon. Esses outros estão na Amazon também. Além da Amazon, se estiverem, como é que funciona a venda? É direto contigo, pelo chat do Instagram? Tem algum outro Então, caminho? eles estão disponíveis na Amazon também em formato digital. Digital. Mas assim, em formato físico, o Entre Palavras é só falar comigo. Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, aonde você me encontrar, é só mandar uma mensagem, né, que a gente resolve. Ele eu tenho físico comigo. Você vai receber com marca-página, com assinatura se quiser, com dedicatória. Então ele vai bonitinho para sua mão. E o Bagunça Poética, o físico dele é pela Wiclap. Não sei, né, se muita gente já conhece essa editora. Ela é por demanda, sabe? Você faz o pedido e eles fazem o seu livro e enviam para você. Então, o link da Wiclap para garantir o livro tá no meu perfil do Instagram. Tá. Não só do Instagram, mas de todas as minhas redes sociais. Então, o Instagram é por onde o pessoal mais me Mas faz acha, né? contato, né? É, Eu vou deixar o link do. É o iClap. isso. Eu vou deixar o link de tudo, né? Da rede social dela, do Instagram dela, do iClap, da Amazon, dos livros para vocês comprarem. E eu vou aproveitar aqui também e vou dar uma folheada. Não sei se vai ficar legal, mas, ó, deixa eu dar uma folheada aqui em algumas páginas para vocês verem. Tá legal aí, Vitória? Tá ficando mais ou menos, ela tá dizendo, mas paciência. Aí eu bato umas fotos e coloco aqui, se não ficar legal, para vocês verem como tá muito fofinho. Tem uma luazinha, tem uma artezinha no fundo, a capa em preto e branco também. Muito mimosinho, como algumas pessoas dizem. Uhum. E tem o Entre Palavras, que tem algumas marcações aqui ao livro dela. É teu livro, esses dois são teus livros pessoais, né? Eu já vi que parece que tem uma arte aqui. Tem arte nesse livro ou eu que Tem. olha E aí. feitas por mim. Olha! Nossa! Os desenhos são feitos por você. Isso. Eu ia dizer, deixa eu ver se eu reconheço isso aqui. Não conheço, não. Isso é algum lugar conhecido que eu não conheço ou é Não, realmente uma não. coisa da sua cabeça? Tem mais arte que eu não tô chegando lá, né? Em todas as divisões, né, que são 3, eu coloquei uma torrezinha dessa, um desenho, para fazer a divisão de como se fosse capítulos, né? Sim. E no Bagunça Poética também tem, ele é o que tem mais, e também foi eu que fiz. A torre tem algum significado para você, ou no livro, ou na história? Então, essa torre, ela é mencionada, né, pela personagem, até mostrar aqui na página. É quando ela comenta que ela só tá, é como se ela estivesse presa numa jaula. Ou Aqui. ela é no livro um trecho que ela fala da jaula. A jaula Isso. é a torre. Isso, ela menciona a torre como se fosse um lugar onde ela estivesse presa, tipo, aqui na página 47. Ela fala, a fala do pai dela, né? Você é minha princesinha. Aí ela diz: ele sempre dizia, justificando o motivo de prendê-la em uma torre. Ela não entendia por que tinha que ser assim. Não entendia aquele turbilhão em seu peito. E no dia em que ela acreditou ser um príncipe vindo dar a ela salvação e alegria, na verdade era só mais um dragão, levando-a para outra torre mais escura e fria. Nossa, é como se ela tivesse saído de uma torre para outra E ido torre. para outra, de uma prisão para outra prisão. É um livro, pelo visto, bem intenso, muito intenso. Nossa, Gente, eu tô muito
enfim, empolgado, emocionado com essa história, com a história dos livros, empolgado para conhecer o Parasita, né? Envolveu ficção, nossa, adoro ficção. Acho que muita gente que assiste aqui, que me conhece, também gosta de ficção. E, Santos, eu acho que a gente já tá indo pro final. É, eu vou deixar, gente, todos os links do que ela cita aqui, das redes sociais dela, dos canais de venda online, que é a Amazon e o outro é Quat, É o Iclep. Iclep, errei feio, nossa, Iclep. Vou deixar para quem tiver interesse acessar e fazer a compra do material, do livro dela. Mas aqui, antes da gente chegar nesse bloco de encerramento agora, né? Saber o que ela pode deixar pra gente de mensagem, de incentivo. É, enfim, é com você o nosso encerramento. Fique à vontade. Então, como todo mundo, né? Tudo se começa por um sonho, um desejo. Se você tem um desejo de expandir sua arte, seu trabalho, você tem que correr atrás, sabe? Mesmo que você se depare com muitas dificuldades no caminho, se você olha para aquilo ali e fala assim, nossa, isso aqui vale a pena, então não desista. É difícil no começo, isso ninguém conta para você, tipo, principalmente na área que eu tô, né, que na área da escrita, é difícil, muito difícil. Mas é como eu falei, não é impossível, né? O negócio é você se aperfeiçoar no que você já faz de bom e tornar aquilo melhor ainda. Então, se você conseguir chegar nessa etapa, se você parar para perceber, nossa, eu tô com isso aqui, mas pode ficar melhor. Se eu mexer mais um pouquinho, se eu fizer uma coisinha aqui, mesmo, né, que tenha que pagar um pouquinho a mais do seu bolso, porque infelizmente é isso. Você sustenta a sua escrita. Até você conseguir chegar em um ponto que aquilo ali traga mais retorno para você do que você gastar com aquilo. No começo você tem que ser um pouco aberto a essa ideia de que você vai gastar mais do que você receber. Mas, como eu falei, não é impossível. Você conseguindo alcançar um ponto bom ali, se informar, né, sobre essas coisas de concurso literário, e você conseguir se destacar. Você conseguindo se destacar já é uma coisa muito incrível. E, tipo, é como uma vez o próprio Braulio Bessa falou: as pessoas elas não gostam de artistas, né? Elas gostam de famosos. Então, você conseguindo se destacar em uma coisa e conseguindo ser visto por muita gente, aquilo ali vai fazer muita diferença na sua vida. Então, isso, não desista. Estamos juntos aí para correr atrás dos nossos sonhos. Gente, para mim foi muito incrível entrevistar a Santos hoje. SS Santos, para quem quiser seguir ela nas redes sociais. Queria agradecer a vocês também por estar acompanhando o canal, por estar aqui sempre presente comigo e com as pessoas que vêm aqui entregar e falar um pouco sobre sua vida, sua arte. E mesmo eu tendo dito que seria um encerramento aqui, eu quero abrir as portas mais uma vez para que ela faça uma última fala final, que é uma coisa que eu vou fazer uma pequena provocação agora. Mas eu queria agradecer antes disso a todos vocês. Então, valeu a todo mundo, muito obrigado. Tamo junto. E para você era se alguém tiver precisando de alguma ajuda, de algum apoio, de algum caminho, de alguma indicação, do que quer que seja, essa pessoa pode chegar até você e pedir essa ajuda, pedir Com certeza. esse apoio. Ela pode contar você com isso, você pode deixar uma mensagem sobre isso para... Com certeza. Como eu já conheço algumas pessoas, né? Se você precisar de alguém, de contatos, no caso, né? Para
buscar esse aperfeiçoamento que eu citei, né, anteriormente, pode contar comigo que eu posso passar contatos, eu posso indicar por onde você pode ir antes de você chegar ao ponto da publicação em si. Ou então até na divulgação também, né? É interessante essa troca de vivências, né? De opiniões, quem sabe? Que legal. É porque eu sempre provoco os artistas nessa forma, né, de saber o quão dispostos eles estão a ajudar os outros artistas ou pessoas que estão iniciando na arte. E quase que passa despercebido aqui, ó. Fiquei extremamente empolgado. Acho que foi uma das entrevistas mais reveladoras para mim no sentido de conhecer algo novo aqui agora, igual a vocês que estão assistindo. O que eu conheci de S. Santos, eu conheci agora. Eu não pesquisei, eu disse, nossa, eu quero que seja a minha primeira entrevista com uma pessoa que eu não conheço literalmente nada, conhecendo a arte dela na hora, assim como vocês que estão assistindo aí. E todas as perguntas, todas as coisas foram agora, no decorrer do que ela ia falando, eu ia pegando os ganchos e fazendo. Eu fiquei super empolgado, achei muito legal conhecer uma artista nova, conhecer artes novas que são palpáveis, que a gente consegue pegar e ler. E estou muito encantado agora no final da entrevista. E quero agradecer a você por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, foi muito massa. Para mim foi incrível. E ao público que vai assistir também, sem vocês isso aqui não acontece, tá bom? Cheiro, um abraço a todos. Um abraço, gente. Valeu. Também foi um prazer.